Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais um episódio do Clubecast, o podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço dedicado a encontrar empreendedores de sucesso e trazer para cá para a gente bater um papo sobre as suas áreas de atuação. E hoje o papo é sobre relacionamento tóxico, como que você identifica um narcisista. São tantas coisas que a gente vai falar aqui, mas o meu papo é para você, diretamente aqui. Quem é você... Que é a pessoa que se olha no espelho, quem que você enxerga quando você se olha no espelho e que tipo de relacionamento você vem construindo ao longo da sua vida. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente também fala muito sobre o tipo de exemplo que você vai ser para as pessoas que vão chegar até você e conhecer o seu próprio negócio. E o papo de hoje é com uma psicóloga que ela passou por vários ciclos viciosos aí de relacionamentos tóxicos e que serviram como base para ela entrar na psicologia e aplicar um programa que ajuda você, mulher, a se olhar no espelho com um pouquinho mais de carinho. Então, convido ela, Andressa Taqueta, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você para falar sobre isso, né? Para trazer esse alerta, esse conhecimento. Isso mesmo. Andressa, você fala muito nas suas redes sociais sobre quem é você, quem é a pessoa que você vê no espelho, né? Quando você olha no espelho, quem é que você vê? Sim. E a gente sabe que você, como psicóloga, é uma especialista em traumas emocionais, relacionamentos abusivos, e você criou um programa terapêutico de independência emocional, ajudando a tantas mulheres a se libertarem de relacionamentos tóxicos e, o melhor, identificarem que estão em um, né? Andressa, como é que você vê essas pessoas que estão... Quem são essas pessoas, na verdade, que acabam se envolvendo em um relacionamento tóxico? Quem foi você quando se envolveu em um relacionamento tóxico? Exatamente isso, ó. Quando você se olha no espelho, você se reconhece quem sou eu. Quando a gente entende quem nós somos, quando a gente entende o nosso valor, a gente não cai em qualquer relacionamento. Porque a gente não está buscando que o outro preencha as nossas necessidades emocionais. Então, lá na infância, o que a gente precisa para sobreviver? A gente não precisa só do alimento nutricional. A gente precisa de carinho, de afeto, de amor, de atenção, de segurança. E quando não temos isso, cria-se uma lacuna, um vazio emocional, uma necessidade, uma carência, que na vida adulta, se a gente não cura, se a gente não preenche, a gente vai atrás da outra pessoa para resolver essa falta de afeto. E isso que se torna a dependência emocional. Isso que faz uma pessoa buscar desesperadamente no outro um preenchimento desse vazio. É quase que você botar no outro uma expectativa de suprir todas as suas necessidades emocionais, né? Exato. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando colocar no casamento, no relacionamento, a expectativa de vida, como se aquela pessoa fosse resolver todos os seus problemas. Então, essa pessoa, ela coloca todo o foco no relacionamento. Você é uma pessoa que desenvolveu um programa de ajudar mulheres a conquistarem independência emocional, tendo em vista que o público de mulheres que são muito dependentes de estar em um relacionamento e muitas vezes dependem de um relacionamento tóxico para se manterem viva, né? Qual é esse público-alvo que chega até você hoje, Andressa? Como é que você vê essas mulheres que ainda constroem ali uma dependência muito forte em um parceiro dentro de um relacionamento que não é funcional? Mulheres que já viveram um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, que muitas vezes não conseguem sair. Então, ela acaba caindo naquele relacionamento, ela acaba caindo ali num ciclo de manipulação, sofrendo, sendo maltratada, sendo desrespeitada, mas ela precisa tanto daquilo que ela viveu, daquele carinho inicial, daquelas demonstrações de afeto, daquele momento que ela se sentiu vista, pertencente, que ela vai justificando os abusos, ela vai passando pano, ela vai colocando debaixo do tapete para permanecer ali. E aí ela fica tão apegada que ela não consegue sair. Aquela coisa do ruim com o pior sem.
Exatamente. Né? E depois que ela sai, é isso que ela fala, tava ruim com ele, mas tá pior sem ele. Por quê? Uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, ela cria um vínculo traumático. O que é isso? Ela se apega tanto à pessoa abusiva que ela não consegue se desvincular. Por quê? Porque é uma oscilação. Uma hora tá tudo maravilhoso, a mesma pessoa que leva ela para o céu, leva ela ao inferno. Então, ela fica confusa. Será que ele é a pessoa que me machuca ou será que ele é a pessoa que coloca o curativo? Então, é a mesma pessoa que destrói, a mesma que salva. É tanta confusão, né, na cabeça dela que ela fica apegada na esperança dele voltar a ser o que ele foi no início. É muito difícil também isso que você falou sobre voltar ao que ser o que foi no início, né? E às vezes aquele início de relacionamento e ela se apega muito àquela pessoa idealizada que ela idealizou de fato no começo do relacionamento, mas agora ele já é outra pessoa. E aí como é que quebra isso, essa questão de quebra de expectativa? Essa idealização que ela cria, pensa só, no início, essa pessoa abusiva, para seduzir, para ganhar, para se conectar, ela faz todas as vontades da vítima. Ela detecta quais são os gostos, quais são as opiniões, o estilo de vida, os sonhos, os objetivos, e ela se entrega exatamente como a vítima sempre sonhou. Então, a vítima ela tem a sensação de que encontrou a alma gêmea. Ela fala assim, meu Deus, é a pessoa que eu sempre quis. Deus demorou porque estava caprichando, né? E agora eu sou feliz. Então, naquele momento, ela se conecta de forma muito forte, ela se apaixona muito rápido, tanto que ela se entrega muito rápido. Por isso, passa meses, ela já está morando junto, casando, tendo filhos. Só que é neste momento em que a pessoa abusiva tem o controle de toda a situação, é que ela tira a máscara. Aí começam os abusos, o desrespeito, começa o tratamento de silêncio, começa a isolar a pessoa da família e dos amigos. Então, nessa fase, que ela começa a enxergar a realidade, ela começa a brigar com ela mesma, porque ela não quer enxergar. Enxergar isso dói. Dói na alma, porque ela se sentiu amada, ela se sentiu vista. Enxergar a realidade, ela vai ter que tomar uma decisão. Por isso que ela vai para a idealização, ela vai para a fantasia. Isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele cria uma fantasia para nos proteger do sofrimento. E você se apega, né, a essa idealização, como você mesmo disse, o difícil é você chegar no momento de decidir, aí você posterga, vai postergando e vai se anulando nesse meio caminho, né? Sim. Quando você fala essa questão do perfil, que é o próprio perfil narcisista, né, que você tá, esse perfil desse parceiro que faz com que você acredite em tudo que está sendo dito ali, de como um parceiro ideal, mas chega no momento que ele tem controle da situação, ele se mostra. E aí ele tem o controle da situação. Então, você já deu esse controle para ele dentro de um relacionamento, né? E aí, essa questão, quando você lida diretamente com essas mulheres, a dificuldade de romper com esse ciclo, de entender que, não, eu não preciso disso para viver. E que ele não é esse príncipe encantado. É uma dificuldade enorme, enorme. Ela vai criando justificativa. Ele tá assim porque tá com problema no trabalho. Ele é assim, mas ele é provedor. Ele é assim, mas ele é um bom pai. Então, ela vai criando tantas desculpas para permanecer ali. Às vezes, ela acha que o problema está nela, né? Porque lá no início, ele era tão bom, ele era tão maravilhoso. E com as pessoas de fora, ele é incrível. Então, ela está deixando algo a desejar. E aí ela começa a se moldar para agradar este abusador, esse narcisista, e conseguir esse afeto que ela tinha lá no início. Mas ela não tem. Só que qual que é o problema? Cria-se um vício emocional, porque ela começa a buscar esse afeto, ela não tem, e de repente, depois de uma briga, existe o afeto. Vem uma demonstração de amor, vem um carinho, ele age como se nada tivesse acontecido.
Nesse momento, o cérebro dela libera dopamina, hormônios do prazer. Então, ela fica viciada na expectativa de uma migalha de afeto que vem dali. Por isso, se desvincular é muito difícil. Não é fácil. Ela precisa trabalhar emocionalmente nessa raiz, nessa ferida, nessa carência emocional, se preencher com o amor próprio dela, para ela conseguir dar esse passo. Senão, ela não consegue. Porque essa é a saída, né? Exatamente. Não só a saída, mas como começo para tudo. Exato. Essa é a saída. Sem fortalecimento emocional, ainda que essa pessoa consiga sair desse relacionamento abusivo, ela acaba tendo recaídas. Porque é um vício. E age no cérebro como um vício químico, como uma dependência em drogas. Então, ela, mesmo sabendo o mal que aquilo faz para ela, ela vai acabar, né, deixar a dignidade dela, se desrespeitar, se humilhar para buscar aquilo que o corpo dela precisa. Então, é químico também. Exato. É literalmente químico porque é uma dependência, né? Você está dependente de uma pessoa, de uma relação. E é muito, muito doido quando você fala isso sobre essa questão de você fortalecer a sua independência emocional, porque recai em você. É sempre assim, recai em você. É cíclico, mas recai em você. Em algum momento começou e vai terminar com você. E aí você fica tentando essa busca do outro, mas no final das contas, você que está fazendo a escolha, né? Essa é uma verdade difícil de engolir, mas é a realidade. Se você se conectou com uma pessoa tóxica, uma pessoa abusiva, é porque existe algo em você que está se conectando com essa pessoa. Então, normalmente a vítima fica, mas ele é narcisista e fez isso comigo, ele fez isso e ele fez aquilo. Tá, mas ele fez com a permissão de quem? Né? Quando nós não estamos preenchidas com o nosso amor próprio, quando nós não curamos essa ferida de rejeição, de abandono, de injustiça, de traição, a gente está suscetível e não consegue colocar um fim naquilo e nem se posicionar, porque o medo do abandono, o medo da rejeição fala muito mais alto. E aí a gente age pelos nossos medos. E o medo de ficar sozinho, né? O medo de ficar sozinha, com certeza. Tem uma frase muito interessante que ela fala, você não tem que ficar com o outro pelo que você sente por ele, mas como ele faz você se sentir. Exatamente. Né? E a gente esquece isso. Eu acho que muita gente fica eu acho que a gente se apega ao começo de tudo e não ao que está sendo. Então, você fica apegado naquela coisa. Ou no que a outra pessoa fala, né? Que vai ser, né? Porque, assim, o narcisista diz que ama. Ele diz que ama, mas ele não ama a pessoa. Ele ama o que a pessoa proporciona para ele. Ele ama que a outra pessoa se abandona por ele. Ele ama que a outra pessoa se deixe de lado para fazer todas as vontades dele. Ele ama uma empregada ali no pé dele, mas ele não ama a pessoa. Só que ele diz que ama. E aí a vítima, ela fica pegada, não, mas ele diz que me ama. Ele promete que vai mudar. Então ela fica ali naquela expectativa em relação à fala dele, em relação às coisas que ele fala para manter ela no ciclo de abuso, e não nas coisas que ele faz. Então, a gente precisa escutar o que a pessoa faz e não o que a pessoa fala, né? Exato. Até porque palavras se vão, mas as atitudes é que te fazem realmente ficar muito mal, não? Porque atitude... É o que revela, exatamente. E aí você disse uma coisa muito certa, né? Eu vejo muitas mulheres falando, mas eu amo ele. Não. Não é amor, é uma dependência emocional. Parece que é amor. Por quê? Porque você precisa da pessoa, parece que essa sensação do vício, parece que você não vai sobreviver sem a pessoa. Só que a gente tem que lembrar que amor não é sofrimento, o amor não dói, o amor não machuca, o amor não desrespeita. Só que como ela não tem uma referência, ela acha que aquela intensidade, aquele sofrimento é amor. E ela precisa olhar para dentro e entender como ela está se sentindo. Porque é exatamente isso que você falou. Ao invés da gente olhar o que a pessoa faz, como ela faz eu me sentir.
essa vítima, ela tá se sentindo culpada o tempo inteiro, porque o narcisista inverte toda a situação e joga nas costas dela. Ela tá se sentindo confusa o tempo inteiro, porque ele dá e tira o tempo inteiro. Ele fala que ama, depois trata mal, briga, depois age como se nada tivesse acontecido. Ela tá se sentindo ansiosa, porque ela tem que pisar em ovos, porque ela nunca sabe qual que é a versão da pessoa que ela vai encontrar, se ele vai estar manso, se ele vai explodir, se ele vai tratar ela bem. Ela tá o tempo inteiro se sentindo sozinha, porque ela não tem um parceiro do lado. Ela tem alguém vivendo debaixo do mesmo teto, mas não tem uma parceria. Um amigo, né? E ela está isolada da família, dos amigos, dos hobbies, dos sonhos. Então, olha quanta coisa essa mulher sente insegura. Ela se sente insegura porque o narcisista critica, diminui, desmerece. Ela se sente incapaz porque ele fala que ela nunca faz nada direito, e nada do que ela faz, se ela consegue alcançar alguma coisa no trabalho ou algum projeto que ela faz, ele tira o mérito dela, desmerece, então ela não se sente merecedora, não se sente capaz, percebe? Então, se essa mulher está sentindo tudo isso, essa mulher ou homem, né? Porque existem vítimas homens e mulheres. Exato. Então, se você está sentindo tudo isso, tem algo errado aí. Só que essa pessoa, neste relacionamento, ela se desconecta da própria intuição. A própria voz interna dela se cala. Porque algo que é muito comum e permeia um relacionamento abusivo é o gaslighting. É uma forma de manipulação onde o narcisista confunde a cabeça da vítima. Então, ele fala que a vítima fez coisas que ela não fez, fala que ela está exagerando, fala que ela está vendo coisa onde não existe, né? Dá e tira o tempo inteiro, oscila entre demonstrações de amor e abusos. Ela fica tão confusa que ela se perde, ela não sabe se o que ela está vendo é real. Ela passa a duvidar da própria sanidade, né? Da própria sanidade mental. E aí ela se desconecta dessa intuição. Você fala muito, a gente está falando muito desses perfis de narcisista, muito no relacionamento a longo prazo, no sentido de que você já está imersa nessa relação, né? E aí, agora, trazendo um pouco para o movimento inverso, quando você começa uma relação e você precisa identificar. Hoje, o seu público ele é mais de mulheres que estão no relacionamento para sair, mulheres que já saíram, então vivendo essa dependência fisiológica, né? Não só emocional, mas fisiológica, de voltar para essa relação, ou mulheres que estão entrando em relações e querem e precisam de uma orientação de como identificar se esse futuro parceiro é ou não narcisista. A maioria do meu público são mulheres que já saíram e ainda se sentem presas. Perfeito. Existe ali um grande público que tá e não consegue sair, né? E porque a pessoa que tá entrando, ela nunca acha que... Ela ainda não... A não ser que ela já tenha vivido outros relacionamentos abusivos, aí ela tá ali na defensiva, né? Agora, uma pessoa que não viveu relacionamentos abusivos, ela não tá preocupada com isso, né? Ela começa a me seguir quando ela começa a ver os sinais. Aí, né, sei lá, aparece um corte meu lá falando, o narcisista estraga toda data de aniversário, ele estraga toda data comemorativa. Se você foi promovida no trabalho, se você tem uma festa, uma viagem, ele vai estragar, porque ele não quer te ver feliz, ele tem inveja da sua felicidade. Aí essa mulher, opa, peraí, né? Eu recebi uma promoção, ao invés de comemorar a minha felicidade, me colocou para baixo. Disse que eu estava tendo um caso com o chefe, por isso que eu recebi a promoção. Meu aniversário fez questão de brigar. E aí ela começa a cair em si e ver que existe algo errado. Porque é um abuso, os abusos, eles são silenciosos, eles são sutis. É por isso que o dano que causa nessa vítima é muito grande.
Porque é em doses homeopáticas. Até que você se vê imersa naquilo. Até que ela vê, quando ela se dá conta, ela tá emocionalmente doente, ela tá ansiosa, ela tá angustiada, ela tá com medo o tempo inteiro, hipervigilante, ela não consegue fazer as coisas dela direito, ela não consegue se concentrar no trabalho, não tem foco. Então, ela realmente entende que, poxa, peraí, existe. E aí ela começa a pesquisar, E aí ela vai entendendo. E aí ela mapeia, e aí ela fala, nossa, eu estou vivendo exatamente isso aqui, eu preciso sair. E aí que ela vem, depois de muito tempo, quando ela toma coragem, se tratar para conseguir dar esse passo. Porque uma parte dela quer continuar no relacionamento, outra parte não aguenta mais tanto sofrimento. Aí fica essa dualidade. Né? É uma dualidade, é a razão e a emoção o tempo inteiro ali. E interno, porque você não consegue externalizar muitas vezes isso, às vezes você não faz terapia, então você fica... Porque eu tenho amigas que já passaram por isso e você nem sabe que a pessoa está passando por isso, porque ela fica com vergonha de falar. Vergonha. E aí você comenta alguma coisa, nossa, vocês viram um caso de fulano, ela, meu Deus, é o que eu tô passando, mas eu não posso falar o que eu tô passando. E aí você, não, eu vou decidir sozinha, e não consegue decidir sozinha porque tem a dependência física ali, emocional daquela pessoa, e vira um ciclo vicioso. Você vê que essa pessoa sai e volta e consegue voltar para essa relação mesmo que tóxica. Volta, e isso é muito importante falar, porque assim, narcisistas sempre voltam atrás, porque o narcisista, ele tem um ego frágil, ele não é uma pessoa super... com uma autoestima elevada, que se ama, não. O narcisista é uma pessoa frágil, insegura, que veste uma máscara de bonzão, de superior, para validar o ego dele. Então, quando a vítima consegue sair desse relacionamento, o que acontece? Ele volta atrás com tudo, porque ele não suporta a rejeição. Narcisista não suporta a rejeição, ele não suporta ser criticado, ele não suporta perder o controle sobre a vítima, ele não suporta ser discordado, isso ativa o ego dele. Então, ele reage, né? Ele reage com muita raiva, ele vai punir. E aí, quando a vítima sai desse relacionamento, ele volta atrás para tentar trazer ela para o ciclo de volta. Ah, é porque ele ama, é porque ele está com saudade, é porque ele se arrependeu? Não. É porque ele quer ver a vítima de volta sob o controle dele para puni-la. Tanto que quando ela volta, os abusos pioram e ele descarta ela. Por quê? Porque ela não poderia ter descartado ele. Ele tem que sair por cima. Então, tem muito caso disso, por exemplo, dessa volta para o relacionamento. E aí, logo depois, ela tá ainda frustrada, se frustra ainda mais, porque é ele que dá o pé na bunda. Exatamente. Né? É uma vingança do narcisista. Quando ele não faz isso, o que ele faz? Ele rapidamente aparece com uma nova vítima, indo para os lugares que a vítima gosta, sempre pediu, fazendo as coisas que a vítima sempre pedia para ele fazer, viajando para lugares que são sonhos da vítima, viaja com a atual, para quê? Para puni-la, para falar, olha, eu mudei com ela porque o problema estava em você, você Perfeito. É culpada. Só que, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está manipulando as duas ao mesmo tempo. Ele está manipulando a atual na fase do love bombing, nessa primeira fase do ciclo de abuso, que são demonstrações de amor, afeto, carinho, atenção, presença, e ao mesmo tempo a vítima antiga, né? Que ele está ali postando felicidade. Ele não consegue viver também o relacionamento atual, porque também está tentando, com o atual, punir o anterior. Então, na verdade, o narcisista, ele não vive relacionamento. Narcisista não tem relacionamento. O que ele tem é uma relação de utilidade. Então, ele busca quem vai oferecer algo para ele. Ele busca a utilidade da vítima para ele. Então, essa pessoa vai alimentar meu ego, vai me venerar, vai ser minha empregada, vai me dar dinheiro, sexo, diversão, status, poder. E aí, ele
busca esse suprimento. Por isso que é um ciclo. Então, ele busca se relacionar para sugar a vítima, suga toda a energia dela, todo o brilho, toda a identidade, tudo que ela pode oferecer. E aí, depois, quando a vítima está totalmente vazia, depressiva, sem autoestima, sem vida, ele descarta. Você criou um programa de ajudar as mulheres a identificarem isso, seja em qual nível, qualquer nível que ela esteja dentro do relacionamento. Como é que identifica no começo? Onde tudo é mil maravilhas e onde todas as pessoas dão sinais o tempo todo. A gente que se nega a enxergar, né? Mas o que a gente pode ter uma atenção maior nesse comecinho, aquela coisa gostosa de você sair para um date, aí, beleza, passa um tempo, você começa a entrar na vida daquela pessoa, ela tá entrando na sua vida. Quais são os primeiros sinais que o narcisista ele tem quase um modus operandi de entregar isso? O narcisista é uma pessoa que sempre vai parecer muito perfeito. Um príncipe encantado. Nossa, ele é igual a mim em tudo. Ele tem as mesmas opiniões, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, o mesmo estilo de vida. É tudo muito perfeito. E aí, bom, você tá falando num date, né? É tudo sobre ele. Ele vai sempre falar sobre ele, falar. E ele escaneia a vítima. Então, ele vai buscando, observando os sinais que ela dá para se moldar, então, né? Se apresentar como ela sempre sonha. E aí, o que eu sempre falo? Ingrediente essencial de um relacionamento saudável é você conhecer a outra pessoa. É tempo, é você entender como que essa pessoa é no trabalho, com a família, com os amigos, numa situação de estresse, numa situação onde as coisas não funcionam do jeito que ela quer, numa situação em que você critica ela, que você confronta os comportamentos dela, como é que ela reage? E isso você só tem com o tempo. Então, lá no início, se a vítima critica o narcisista, se ela discorda, como é que ele reage? Ele vai reagir mal. Só que se ela não estiver atenta a observar esses sinais, na verdade, se ela não estiver curada, tá? Porque se ela não estiver curada, o que acontece? Ela se entrega muito rápido. Ela está tão sedenta de afeto, ela está tão carente de se sentir vista, de se sentir amada, que ela não vai parar para perceber os sinais. E se houverem sinais ali, pode ter certeza, ela vai ignorar todos eles. Entende? Agora, se é uma pessoa que está curada, que está bem com a própria vida, né, que cuida de cada área da vida, ela está feliz, ela tem uma vida interessante, ela gosta da própria companhia, ela não precisa do outro. Então, ela vai dar este tempo no início para conhecer a pessoa, entender se a outra pessoa tem os mesmos valores, os mesmos objetivos de vida, o mesmo estilo, os mesmos princípios. E aí, aos poucos, ela vai se entregando. Por quê? Porque ela não tem pressa. Ela não está carente. Eu acho que é um pouco disso que você falou sobre que recai em você, né? Em como que você está emocionalmente estável ou instável. Porque se você estiver instável, você é mais suscetível a atrair predadores para essa carência, né? Exato. Então, acho que o perfil mais suscetível, talvez, para pessoas que são mais narcisistas, mais abusivas, que gostam de ter o controle de tudo nesse sentido, são pessoas que estão mais carentes emocionalmente, né? São pessoas que têm uma vulnerabilidade emocional. Podem ser pessoas que estavam casadas há muito tempo e aí ela separa, e aí ou então ela perdeu alguém. Não necessariamente uma pessoa que é dependente emocional, mas às vezes ela está ali numa vulnerabilidade emocional. Mas o que o narcisista busca? Uma pessoa para servi-lo. Então, quem é essa pessoa? Independente se ela está carente ou não, é uma pessoa que não se coloca em primeiro lugar. Ela não sabe se priorizar. Ela sempre faz pelo outro. É uma pessoa que não consegue dizer não. Uma pessoa que não consegue estabelecer limites. Uma pessoa que não consegue se posicionar. Por isso, muitas vezes, essa mulher é uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher bem-sucedida. Porque ela faz muito, ela resolve a vida do narcisista, ela pega ele, né, para cuidar, salva a vida dele.
E aí é isso que o narcisista quer, alguém que faça tudo por ele. Então, muita gente se engana quando pensa que são só pessoas frágeis, fracas. Isso que eu ia perguntar isso pra você, desse perfil, né? Porque, por exemplo, tem mulher que se sente muito grande, né? E se sente poderosa. Fala, eu não vou me submeter a um relacionamento assim, nunca. E quando você vê, você tá dentro dele. Exatamente. Né? Exatamente. Ela fala isso, olha, eu jamais cairia, eu jamais faria isso. Só que quando o que acontece? A mulher forte, por ela se ver forte, por ela ter que dar conta de tudo, e na verdade muitas vezes é uma mulher que teve que dar conta de tudo desde pequena, sabe o que acontece? Essa força dela acaba sendo o escudo dela para ela não olhar para a vulnerabilidade emocional que existe. Então, ela não quer olhar e falar, nossa, eu preciso me curar, eu preciso me cuidar, eu preciso... Não, ela muitas vezes não busca terapia, não busca... porque ela acha que ela não precisa. E que se ela buscar uma terapia, alguma ajuda, ela vai ser fraca. Não, muito pelo contrário. Ela só está sendo humana, porque nós, seres humanos, somos complexos, vivemos diversas experiências, passamos por traumas de relacionamentos, traumas infantis. Isso precisa ser curado, tratado, para que a gente tenha uma vida saudável, atraia pessoas saudáveis, né, que a gente estabeleça limites nas nossas relações, não só no relacionamento, relações de trabalho, família, amigos. Nós precisamos estar bem com a gente para entender nosso espaço, né? Entender nossos limites. E principalmente como é que a gente se relaciona com as pessoas, né? Porque isso que você pontuou, às vezes, uma mulher que sente que está sempre ocupada, que não tenho tempo para relacionamento, e aí de repente vem uma pessoa e dá uma coisa que ela nunca pensou em receber, ou que não queria dar atenção para isso, é algo novo, é algo que instiga, você cede, você vive aquilo, e de repente quando você vê, você já está se anulando dentro de uma relação em que você começou grandona, e de repente você vai encolhendo para caber naquilo, né? Percebe? Olha só o que você falou, essa mulher que está sempre ocupada, ai não, tô trabalhando, eu não tenho tempo para relacionamento, eu não... Olha a autossabotagem. Eu não vou me relacionar. Será que ali dentro ela não se esconde no trabalho por medo de sofrer um relacionamento que vá machucá-la? Então, quando a gente não se cura, a gente acaba repetindo padrões. Ou a pessoa que sai desse relacionamento e não se cura, ela acaba voltando, porque ela não tem força emocional para seguir em frente. E aí, como o narcisista sempre volta atrás, ela acaba tendo recaídas, ou ela acaba repetindo o padrão, porque ela não se curou. E aí, o nosso cérebro, ele não busca o que a gente quer conscientemente. Ele busca o que conecta com o nosso inconsciente. Então, eu me relaciono através dos meus traumas, medos, dores. Eu vou buscar alguém, vou me sentir atraída por quem faz eu me sentir da mesma forma que eu me senti na infância, que eu me senti no primeiro relacionamento, no segundo relacionamento. Perfeito. É por isso que ela está sempre num relacionamento onde o homem ou a mulher é indisponível emocionalmente, ou trata mal, ou é dependente químico, ou tem problemas financeiros. Por quê? Porque aí ela vai salvar aquela pessoa, e salvando aquela pessoa, ela se sente importante, ela se sente útil. E aí ela evita o que ela mais teme, que é o abandono. Se ela não repete o padrão, o que acontece? Ela sabota um relacionamento que poderia ser bom. Então, ela começa a se relacionar com uma pessoa que poderia ser boa, mas aí é bom demais para ela. Ela não se sente merecedora daquele amor saudável. Por quê? Porque talvez os pais não tiveram, porque ela nunca teve, porque ela se sente insuficiente. Então, ela não merece. Aí ela dá um jeito de sabotar aquela relação. Ela mesmo começa a criar, não, ele é muito monótono. Por quê? Porque ela está acostumada com a intensidade do relacionamento abusivo. Aí ela vai e cria alguma situação, ou ela é tóxica no relacionamento, para que esse relacionamento termine. E também tem outros cenários, né, Andressa? Por exemplo, mulheres que tiveram relacionamentos saudáveis, mas
ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe o que ela não quer. E acaba entrando em relacionamentos porque, terminei um relacionamento. Tem muito ego também envolvido nisso, e a gente não pode deixar isso de lado. Que não, sempre me envolvi com ótimas pessoas, sempre tive de ótimos relacionamentos. Eu dificilmente vou atrair um predador emocional pra minha vida. E de repente você se vê imersa porque você acreditou tanto que você ia dar conta se acontecesse de chegar uma pessoa na sua vida, você ia conseguir expulsar essa pessoa da mesma forma que ela entrou, com a rapidez que entrou, que às vezes você esbarra numa emoção, numa paixão assim intensa, imediatista, você quer viver aquela história e você deixa várias red flags assim passarem batido e é um outro cenário em que você pode se encontrar dentro de uma relação. E aí, como é que você compara, por exemplo? Eu acho que tem alguns casos, inclusive já vi muito isso. Nossa, eu passei por relacionamentos super saudáveis, eu não sei como é que eu esbarrei numa pessoa assim. E quando eu me dei conta, eu tava me anulando dentro da relação. E como é que eu me identifico nisso? Só que eu comparo com as relações positivas que eu tive, mas mesmo assim eu não consigo sair de uma relação tóxica como essa. Porque a relação tóxica, ela gera esse vínculo traumático. Então, não importa se você já viveu várias relações saudáveis, a relação tóxica, ela vai te gerar esse vício. Porque, olha só, esse cara bota ela lá no céu, faz tudo por ela se sente vista, amada. Então, são hormônios que são derramados ali no cérebro dela, hormônios do prazer que inundam a mente dela. Ocitocina, noradrenalina, o hormônio do apego afetivo, ela fica super apegada àquela ideia inicial. E aí, depois que entra a desvalorização, entra na parte que ela começa a ver que aquilo não é saudável, ela quer aquela migalha. Então, ela fica ali lutando. Eu brinco que é como um jogo de caça-níquel, jogos de azar, né? A pessoa vai ali, ela ganha uma bolada, e aí, mesmo que ela não continue ganhando, ela tá ali em busca daquela recompensa, ela tá ali jogando. Ou seja, a antecipação da dopamina, a antecipação desse hormônio do prazer, da felicidade, vem enquanto ela está buscando e não quando ela recebe. Entendeu? Por isso existe um vício. E existem vários estágios, né, disso. Então, eu acho que acredito que no programa que você aplica para as mulheres, elas conseguem identificar em qual estágio ela está dessa... O programa terapêutico, ela identifica antes de entrar. O programa terapêutico é a cura dela. Perfeito. Então, o programa terapêutico, o que ele trabalha? Primeiro, ele vai trabalhar as feridas emocionais que essa mulher carrega. Então, ela carrega feridas da infância que ela não tem nem ideia. Feridas de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição. Coisas que ali na infância, quando ela cresce, ela fala, não, meus pais foram ótimos, maravilhosos, eu tive uma infância maravilhosa. Só que quando ela vai mexer, ela começa a perceber que havia uma instabilidade emocional lá na infância e que isso fez ela se tornar uma pessoa controladora. Ela viu que ela tinha, sei lá, uma rigidez dos pais muito grande, que fez com que ela se tornasse perfeccionista e agradadora. Então, ela vai percebendo quantos comportamentos que ela carrega que vêm dessas feridas emocionais da infância. E aí, ela identifica isso, ela tem essa cura, né, para modular, modificar esses comportamentos de ser agradadora, de ser perfeccionista, de ser rígida. A gente trabalha a quebra de padrões familiares, então ela começa a identificar tudo que ela viu, sentiu, aprendeu no sistema familiar dela que não é funcional. Muitas vezes essa mulher ela fala, nossa, a minha mãe, uma guerreira, aguentou um relacionamento assim a vida inteira, quem sou eu para não aguentar? Perfeito. Ou então ela julga a mãe por ter aguentado tanta coisa, e ela fala assim, nossa, minha mãe foi muito permissiva, foi muito submissa, eu tenho que dar conta de tudo. Aí ela se torna aquela mulher independente, rígida, mas repete o mesmo padrão da mãe, diferente, mas repete. Está intrínseco, né, muitas vezes. Então, ela tem que quebrar esse padrão, né? Então, a gente trabalha isso. A gente trabalha nos traumas que foram gerados desde o primeiro relacionamento. Essa mulher, ela não tem consciência de quanta coisa ela carrega na bagagem emocional. Então, uma insegurança, às vezes uma insegurança que veio lá do namoro, da adolescência, e ela carrega até hoje essa insegurança. Porque então, não curou, né? Porque não curou. Então, ela vai soltando tudo isso. A gente
trabalha a reprogramação mental, ou seja, as crenças que ela tem sobre amor, sobre relacionamento. Porque essa mulher, muitas vezes, ela assistiu desenhos da Disney, A Bela e a Fera. Então, ela acha que a Bela, ela tem que ser igual a Bela, boazinha, que aí... Ela, sendo essa pessoa, ela vai transformar a fera num príncipe encantado. Ela assistiu, né, Um Amor para Recordar, onde a mulher boazinha transforma o malvado em um homem bom. Então, são muitos desenhos, filmes. Olha, vai olhar as músicas de sertanejo, pagode, todas as músicas, se você prestar atenção nas letras, não falam de amor, falam de dependência emocional. Com certeza. Eu me morro, nossa, não posso falar. Mas eu me entrego, eu faço tudo por você, a minha vida, não tenho vida sem você. É tudo muito assim. E é exagerado, mas exagerado, é verdade. Exagerado. Muitas pessoas passam então, por isso tudo está no nosso subconsciente. Então, ela vai reprogramando as crenças sobre o que é amor, o que é relacionamento. Ela vai resgatando, desenvolvendo amor próprio, autoestima, autoconfiança. Ela vai entendendo a personalidade dela, a personalidade das pessoas que convivem com ela. Então, tem o autoconhecimento e conhecimento dos outros. Ela vai trabalhando a comunicação. Então, é um programa assim, completo para que essa mulher ela se torne independente emocional. E assim ela possa se relacionar de forma saudável. Porque quando ela não se conhece, quando ela não conhece seus valores, seus limites, quando ela não conhece o seu valor próprio, ela não se respeita. E aí ela atrai uma pessoa que trata ela como ela se trata. E como ela se trata? Ela se compara o tempo todo, se culpa, se cobra demais, se coloca para baixo. Nada que ela faz está bom o suficiente. Então, a mesma forma que ela faz com ela, a outra pessoa vai fazer. Acho que nós somos os maiores exemplos de como o outro vai tratar a gente, né? Então, se a gente se trata com desrespeito e isso se torna vício pra gente, como é que a gente se relaciona com a gente, o outro é só reflexo. Ele só vai refletir pro outro do jeito que a gente se trata, né? Exatamente. Então, ela aprende a se tratar bem, ela aprende a se amar. Quando você criou esse processo do programa de dependência emocional, Andressa, como é que foi para você transformar um processo de dor em propósito? Porque você entendeu, você reprogramou a sua mente, você passou pelo que você ensina essas mulheres a compreenderem e aprenderem. Então, como é que foi para você passar por isso e transformar essa dor em propósito de transformar a vida de outras mulheres para que elas não repetissem os mesmos padrões de comportamento, decisões e que elas pudessem se conhecer melhor para não se colocarem em situações como essa? Eu sempre falo que Deus me escolheu para estar nesse lugar, porque eu comecei a falar sobre relacionamento no Instagram. Porque o meu relacionamento é leve, saudável, em paz. E aí eu sempre pensei, eu falava, nossa, as mulheres merecem viver isso. Só que aí foram chegando perguntas sobre relacionamento abusivo, tóxico. E como eu tinha vivido isso, eu sabia como falar, eu sabia mostrar para essa mulher que existe sim uma vida maravilhosa pós o relacionamento abusivo. Então, aí foi que eu mergulhei na graduação de psicologia, neurociências, especializações em relacionamentos abusivos. Para quê? Para ajudar essa mulher a sair muito mais rápido deste lugar. Porque o vínculo traumático é tão grande e eu vejo tantas pessoas, muitas vezes, anos em terapia, mas não conseguem sair mesmo assim. Eu estou fazendo terapia há 2 anos, eu não consigo sair. Como assim? Eu preciso acelerar esse negócio, eu preciso entrar na raiz. Por isso que a gente trabalha com técnicas terapêuticas que acessam o emocional de forma profunda para poder tirar essa mulher da dor e ela vir para a ação. Porque uma mulher que está nesse lugar, ela está perdendo tempo de vida. Então, ela não pode ficar ali muito tempo adormecida nesse lugar. E aí, eu digo esse assim comodismo, né? E medo de sair da relação. E tudo que foi importante no meu processo de cura, eu condensei e criei uma metodologia. Perfeito.
né? Por isso que tem todas essas etapas, exatamente para que essa mulher, ó, ela faça assim muito rápido. Então, dentro do programa não tem só isso. Dentro do programa a gente tem uma médica que trata da parte hormonal, nutricional, Perfeito. metabólica. Por quê? Porque o cérebro dessa vítima de um relacionamento narcisista bagunça totalmente por conta do descontrole químico que o cortisol causa. Uhum. Então, às vezes, ela tá querendo sair dali, mas o corpo dela não tá deixando. É quase que você tivesse uma competição interna mesmo, né? E aí a gente traz apoio jurídico, né, advogados na área familiarista, área criminal, para poder ajudar essa mulher a sair desse lugar, a ter um apoio, um direcionamento. A gente traz nutricionista para conduzir ela numa alimentação que desinflama o corpo dela, para ela entrar em ação, começar a cuidar de si, né? E aí tem várias outras pessoas, tem sexóloga para falar de autoestima, tem vários outros profissionais para dar suporte para essa mulher. Eu acho que é isso, eu acho que nessa hora o que mais uma mulher precisa é suporte, em todas as frentes possíveis. Em todas as áreas da vida, exato. Quando a gente fala de relacionamento abusivo e relações tóxicas no geral, é muito engraçado porque na internet se trabalha muito a ideia, o conceito de perfil suscetível. E conversando com você, eu acho que o perfil suscetível é você estar em desencontro com você. Eu acho que se você está em desencontro lá dentro e não está curando algumas coisinhas, está deixando de lado, isso em algum momento você vai perder a rédea da sua vida. Vai. E pode vir a se relacionar com pessoas que usam dessas brechas da sua autoestima, brechas do mau relacionamento que você tem com você, para serem predadores disso mesmo, né? Que vão sugar isso para eles. E aí, como é que você trabalhou a tua autoestima ao longo do tempo? Como é que você trabalhou a sua relação com as suas amarras? Todo mundo tem, com o seu passado, com as suas questões, com os gatilhos que você ignora. Então, acho que conversando com você agora, Andressa, acho que um perfil mais suscetível é aquele perfil de mulher que não tá... Que não se curou. Porque... E que não tá olhando pra ela. Porque assim, olha só, a pessoa... muitas pessoas falam assim, mas eu tenho uma autoestima elevada. Olha só, autoestima não é se ver bonita no espelho. Perfeito. Autoestima é você se amar a ponto de você se respeitar, se tratar bem, se elogiar, comemorar suas conquistas, se validar, não permitir que outras pessoas te desrespeitem, estabelecer seus limites, dizer não, se priorizar. Isso é autoestima. Só que as pessoas estão muito vendidas, né, no mercado porque 5 passos para aumentar a sua autoestima. Então, Exato. Todo mundo acha que é estar bem maquiada, ir para academia, é se ver bem no espelho. Não, a autoimagem é um pilar só da autoestima. A autoestima é um todo, né? É um todo. É autoconceito, é autorrespeito, é autorreferência, autoconfiança. Então, são todos os pilares que fazem com que eu me ame a ponto de não permitir que ninguém, nem relacionamento, nem amigos, nem família, nada invada o meu ser, né? E muito do que você falou, Andressa, tem a ver com essa questão de que muitas vezes a gente, na internet, fala, nossa, como essa mulher ficou nesse relacionamento? Como é que essa mulher aceitou isso? Uma mulher dessa, com essa skin, aceitou um relacionamento desse, se sujeitou eu a vejo gente isso. falando assim, não, se até ela passou, tá tudo bem eu passar. Não, Exato, gente, não. Exato. Olha só. São muitas camadas. São muitas camadas. Eu vi que na época do caso da Ana Hickman, muita gente falou, nossa, Ana Hickman. Só que, gente, vamos olhar para a história dela. O pai dela espancava a mãe dela, ela entrava na briga. Uma pessoa que viveu uma experiência tão traumática dessa, é óbvio que ela vai estar vulnerável, né? E, inclusive, os abusos psicológicos não vão ser vistos como desrespeito para ela. Por quê? Porque se o próprio pai, fonte de amor primária, espancava com violência física a mãe, então, isso aí é o de menos, isso é bobeira. Eu tô exigindo demais. Né? Exato, a gente normaliza. Olha só, para você ter ideia,
Eu tenho pacientes que normalizam a traição. Ele pode me trair, só não pode me bater. Como assim? Ele pode te trair e não pode te bater. Por quê? Porque ela viu tanta traição dentro do sistema familiar dela que ela normaliza como se fosse normal para ela. Você vai condicionando o teu cérebro a aceitar certas coisas. Por isso que quem não tem referência de um amor saudável, Perfeito. leve, com confiança, com amizade, com entrega, com cuidado, com zelo, com fidelidade, muitas vezes ela vai minimizar os abusos. E não é porque ela não é forte, não é porque ela não é bem-sucedida, não. É porque ela não tem essa referência no histórico mental dela. Andressa, acho que a gente conversou muito, deu quase 1 hora de papo. A gente poderia ficar aqui mais de 1 hora conversando. Com certeza. Eu acho que você conseguiu condensar bem o que o programa Independência para essas mulheres, Independência Emocional trabalha nessas mulheres, né? O que ele leva para essas mulheres que estão já numa fase de entender que ela já passou por um relacionamento narcisista, uma relação tóxica, que é possível sair disso bem. E é possível ter uma relação saudável depois disso. Porque ela acredita que não. Que não. Porque é o único referencial que ela tem. Exato, mas ela se curando, ela reprogramando a mente dela, ela tratando todos esses traumas, ela consegue. Andressa, eu vou pedir para você falar diretamente para essa câmera aqui, para essa mulher que ela não sabe quem ela é quando ela se olha no espelho, que falta aquele olhar com carinho mesmo, e que você é realmente uma empreendedora naquele sentido de transformar uma dor que foi sua em um trabalho de impacto na vida de outras mulheres. E isso é empreendedorismo raiz mesmo. Não é só lançar um produto. Não é só lançar um método. É você propósito. É propósito. É literalmente propósito. É trabalhar com propósito. E isso é empreendedorismo raiz. É o que é, de fato, que transforma a vida das pessoas. Então, eu vou pedir para você falar diretamente para essa câmera, para essa mulher que não sabe quem é a pessoa que ela vê no espelho e, muito por conta disso, ela vem aceitando estar em relações disfuncionais. Se você que está aí me ouvindo, se você não se reconhece mais no espelho, respira fundo, olha para dentro, lembra daquela mulher incrível que você é. Olha quanta coisa você já conseguiu na vida. Olha quantas coisas você suportou sozinha. Talvez você não acredite hoje na sua capacidade porque você ouviu muitas vezes essa pessoa te dizendo que você não consegue, que você não vai dar conta, que você tem que agradecer por ele estar na sua vida, porque só ele consegue te suportar. Isso é uma mentira que te contaram tantas vezes que parece uma verdade, mas não é. Você tem um poder dentro de você inimaginável. Só basta você resgatar, você olhar para dentro. Então, tome a decisão de se resgatar para que você possa seguir em frente, viver os seus sonhos. Os seus sonhos ainda estão aí dentro. Acredite. Muito obrigada, Andressa, por esse bate-papo. Eu acho que foi literalmente uma conversa direta para aquela mulher que não conseguiu identificar ainda que está em um relacionamento com uma pessoa que está mais trazendo problema do que solução para a vida dela. E que eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer é não como a gente se sente em relação àquela pessoa, mas como ela faz a gente se sentir. Porque se a gente está bem com a gente consegue ficar bem na nossa própria solitude, então a gente não vai aceitar qualquer coisa para estar do lado, né? Porque companhia é para complementar, não é para diminuir, né, a gente. Então eu acho que essa concepção do que é um relacionamento, do que é você ter um parceiro, eu acho que a minha geração já vem mudando um pouco esse pensamento. Eu acho que a gente, por exemplos, a gente acaba não querendo reproduzir, mas está todo mundo suscetível. Então, você tem que trabalhar em você, a sua independência emocional, o seu conforto consigo mesmo para você não repetir certos padrões, né? Exatamente. Muitíssimo obrigada. Esse foi mais um podcast do Clubecast, podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. A gente conversou muito sobre a forma como o que você já fez na sua vida, os traumas em que você já viveu. Isso pode ser um exemplo para as outras pessoas. Isso é empreendedorismo, é o que você faz com a sua dor e que pode impactar a vida de outras pessoas. Então, muitíssimo obrigada, Andressa. Eu que agradeço. E até o próximo Clubecast.